olhando aqui, irmãos, para este texto, mais uma vez, o Senhor traz essa palavra no meu coração e eu quero que você preste bastante atenção para a gente entender. Esta foi uma parábola que Jesus contou, ou seja, uma forma ilustrativa de Jesus transmitir a sua mensagem às pessoas. E aí, Jesus gostava de contar parábolas, usar algo que era da cultura das pessoas, onde elas entenderiam facilmente a mensagem que ele queria transmitir. Então, essa parábola do bom samaritano é mais uma dessas ilustrações que Jesus conta para que as pessoas possam entender de maneira clara a sua mensagem. Então, olhando para esse texto de Lucas, está no texto registrado, né, a partir do versículo 25 até o versículo de número 37 do Evangelho segundo escreveu o doutor Lucas, uma história contada por Jesus em resposta de uma pergunta feita por um doutor da lei. E este doutor da lei, ele fez uma pergunta que, na verdade, representava mais um desafio para o mestre do que uma vontade de aprender alguma coisa. Mas esse escriba, ele esperava que Jesus falasse algo que expressasse alguma ideia que viesse a discordar das tradições judaicas e para que lhe oferecesse ocasião para acusar Jesus. Só que Jesus, sendo o mestre dos mestres, conhecedor de todas as coisas e onisciente como Jesus era e é até hoje, logo Jesus o respondeu com uma outra pergunta que mostraria mais à frente como a interpretação da lei por parte dos doutores era incompleta, deficiente e parcial. Porque Jesus, enquanto estava nessa terra, ele tinha, claro, um lado, ele tinha natureza humana, mas ele também possuía a natureza divina. E na natureza divina ele já conhecia o que as pessoas iam falar antes mesmo que elas pronunciassem. Aleluia. E é por isso que o versículo de número 25 vai dizer que eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: o que está escrito na lei? Como é que tu lês? Jesus já quebra aquele homem justamente perguntando o que é que ele conhecia acerca da lei. E então o doutor da lei, ele recita a oração hebraica, a Shema, um texto que todo judeu fiel pronunciava 2 vezes por dia, pela manhã na prece de Shacharit, se é assim que se pronuncia, e após o anoitecer na prece da Arvit. Era o nome das preces que os judeus faziam 2 vezes por dia. E aí o versículo 27 diz que ele respondendo disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Palavras até aquele ponto coerentes e verdadeiras. Porque realmente nós devemos crer em Deus de uma forma completa, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento. Ao que Jesus também volta a respondê-lo com um conselho que encerraria aquela conversa. E aí no versículo 28, Jesus diz para ele: respondeste bem, faze isso e tu viverás.
Aleluia. Mas só que o doutor da lei, na verdade, em sua real intenção, ele buscava com aqueles questionamentos dizer que ele praticava aqueles preceitos da lei e que por isso ele merecia herdar a vida eterna. Ele tentava, na verdade, se colocar em uma posição de que satisfazia as mais altas exigências da lei. Ou seja, você já conheceu aquela pessoa que ela acha que é mais santa do que todo mundo? Ela se acha mais justa, mais justo do que todo mundo, melhor do que todo mundo? E aí é por isso que o versículo 29 vai dizer que ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Quando Jesus pergunta o que diz a lei, ele responde. Então Jesus continua: muito bem, você respondeu bem, então faça isso e você viverá, você terá a vida eterna. Aí ele, para se sair, porque talvez ele não fazia isso, não amava o próximo, nem a Deus acima de todas as coisas, para se sair ele diz para Jesus: quem é o meu próximo? Observe que os doutores da lei, os fariseus, eram notadamente conhecidos por sua falta de amor ao próximo. Eles só consideravam como próximos aqueles da sua própria nação, da sua descendência. E ainda assim, somente os que, aos olhos deles, fossem considerados puros. Pois os publicanos, os pecadores, os doentes, os deficientes, os portadores de necessidades especiais, para eles, eram todos tidos como pecadores. Não eram estes os próximos dos doutores e fariseus. E por isso, quando diz que, e quem é o meu próximo, quando ele diz quem é o meu próximo, ele tentava limitar a lei pela sugestão de que algumas pessoas seriam identificadas como o próximo e outras não eram consideradas como o próximo. E aí o doutor da lei buscava uma obediência mínima à lei, para que ele pudesse se gloriar em sua própria autojustificação. A maioria dos doutores, escribas e fariseus não reconheciam que todos os homens eram seus irmãos. Ô irmão, Jesus contou essa parábola há mais de 2 anos atrás, e não é que a gente está vivenciando esses dias? Dias em que os fariseus e escribas e doutores da lei se acham melhores do que todo mundo e porque são de determinadas igrejas, acham que os outros não são seus irmãos. Acham que pessoas que não fazem parte da mesma denominação que ele não são seus irmãos. Acham que pessoas que são deficientes, pessoas que são portadoras de alguma necessidade especial, ou seja, as pessoas que caíram, as pessoas que tropeçaram na fé não são seus irmãos. Jesus contou essa parábola há mais de 2000 anos atrás e hoje nós estamos vendo o que acontecia naquela época com fariseus e escribas acontecer ainda hoje. Pessoas que se sentem melhores que as outras. Líderes espirituais que conduzem os seus rebanhos e promovem separações denominacionais, impedindo as suas ovelhas, o seu rebanho, de visitar outras igrejas, de visitar outras denominações, porque, segundo eles, vão se contaminar, vão comer pasto seco, porque acham que só na sua igreja tem pasto bom. Porque acham que só na sua igreja tem pasto verdejante. Porque acham que só na sua igreja as pessoas poderão levar uma vida de santificação e alcançar a salvação. Por acaso isso que Jesus contou há 2000 anos atrás não acontece hoje? E não são pessoas, o que me entristece é que não são pessoas leigas.
Não são pessoas que não entendem o que diz a palavra de Deus. Porque aqui eram fariseus e escribas, pessoas PhDs. Gente que conhecia a lei da frente para trás e de trás para frente. E hoje é exatamente assim que acontecem. Líderes religiosos que conhecem a palavra de Deus, que até se formaram numa faculdade de teologia, que conhecem a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, são pessoas que levam o rebanho inteiro a se dividir. Não conseguem ter comunhão com as outras igrejas, com as outras denominações. Não conseguem amar aquele que cai, aquele que tropeça na fé, aquele que é fraco, aquele que peca. Se pecar aqui, não tem oportunidade nunca mais. Se tropeçar aqui, já foi o ministério, não tem mais oportunidade. Essas pessoas estão querendo ser melhores do que Jesus. A lei dizia que uma pessoa pega em adultério, especialmente uma mulher, ela devia ser apedrejada até a morte. E esses mesmos líderes religiosos que conheciam a palavra de Deus fizeram questão de levar aquela mulher até Jesus para que ela fosse apedrejada. Gente que só lembra da lei, mas não se lembra da lei que contém nela a misericórdia, o amor. Aleluia. Jesus disse: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra nessa mulher. Aleluia. É gente que se acha mais santo do que todo mundo, melhor do que todo mundo, acima de qualquer suspeita, acima de qualquer pessoa, acima de qualquer lei. Ah, mas Jesus sabe tratar com essas pessoas. Um dia todos esses líderes vão dar conta dessas vidas que foram conduzidas ao erro, dessas ovelhas que foram conduzidas ao erro diante de Deus, vão dar conta. Aleluia! E quando Jesus entende o que é que aquele homem, doutor da lei, queria, Jesus começa a lhes contar uma parábola do bom samaritano. Uma das mais comoventes parábolas, onde o mestre explica a necessidade de se reconhecer em cada homem e cada mulher como filhos de Deus e como nosso próximo. Aleluia. E Jesus começa a contar no verso de número 30, diz: e respondendo Jesus disse: descia um homem em Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e espancando se retiraram, deixando-o meio morto. Jesus faz aqui um relato até trágico, não é? E de uma exatidão notadamente real. Jerusalém está localizada sobre uma não muito alta montanha que se distanciava cerca de 27 quilômetros lá de Jerusalém. E há uma diferença de altura entre as duas cidades de mais de 2.000 metros, tornando essa região mais íngreme, o caminho entre elas. E de Betânia em diante, passa-se por uma região deserta e desolada, né? E aí, ao que estes homens se lançavam contra o viajante, era um caminho deserto, e é por isso que era muito fácil de estar ali os ladrões, os salteadores, pessoas, os criminosos, os meliantes, como a gente costuma chamar, não é? E aí as pessoas, quando passavam por esse caminho deserto, eles se lançavam contra aquela pessoa, lhes davam golpes, roubavam os seus pertences, a roupa, o calçado, e deixava aquelas pessoas naquele caminho semi-mortas ou semi-nuas até. Arrancavam tudo que a pessoa tinha. Deixavam a pessoa exposta ao frio, quem sabe exposta ao sol escaldante,
E sabia-se que Jericó era também uma cidade onde morava uma considerável quantidade de levitas e de sacerdotes também. Aí, a beleza dessa parábola do bom samaritano, ela é até a reversão dos estereótipos. Eu vou traduzir isso aqui para você. Observe que nessa parábola, o sacerdote e o levita eram vistos como os mocinhos da história. Os inocentes da história, sabe? Mas eles estavam muito ocupados com coisas mais importantes. Estavam certamente em uma viagem a serviço do templo. Não se sabe ao certo o que eles estavam indo fazer. Mas nós entendemos que, entre aspas, eu abro aspas aqui, eles estavam tão preocupados com a sua pontualidade e com a preparação dos seus rituais religiosos, que eles esqueceram que o coração da verdadeira religião é o cuidado e o socorro ao ser humano. Mateus 12:7, Jesus vai dizer assim: se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, vocês não condenariam os inocentes. Ei! Se vocês soubessem o que significa misericórdia quero e não sacrifício, vocês não condenariam os inocentes. Quantos inocentes sendo condenados por homens que vivem sacrificando, mas não sabem o que é ter misericórdia? Quantos inocentes sendo excluídos por homens que até pregam a palavra, por mulheres que até estão na frente, na liderança, e vivem sacrificando, oferecendo a Deus jejuns, oferecendo a Deus tantas formas de sacrifício, mas não sabem o que é misericórdia. E condenando muitos inocentes, condenando pessoas por causa dos seus erros, por causa das suas falhas. E o pior é que a igreja é a cara dos seus líderes. A igreja é o reflexo dos seus líderes. Porque tem uma multidão de gente que vai atrás desse tipo de líderes religiosos que vivem condenando inocentes, que segundo a lei deles, segundo os princípios deles, segundo as normas deles, não tem mais chance, não tem mais oportunidade. Segundo o que eles julgam, segundo o que eles acham, não tem mais jeito para A e para B. Não tem mais chance, não tem mais oportunidade para fulano e para cicrano. Observe que Jesus, sendo Deus, disse para aquela mulher que foi pega em adultério: onde estão os teus acusadores? Foram embora, né? Porque eles também têm pecado. Pois é, mulher, vai em paz e não peques mais, porque nem eu te condeno. Jesus, que poderia condenar aquela mulher, não condenou. Jesus, que tem o poder de lançar a alma do mais vil pecador no inferno, ele espera que todos se arrependam. Mas pior que tem homens nessa terra que quer ser melhor do que Jesus. Não quer dar uma segunda chance, não quer dar uma segunda oportunidade. Aleluia! E é como esses levitas e sacerdotes aqui estavam ocupados demais para parar e ajudar quem estava sofrendo. Estavam ocupados demais para dar assistência a um homem, a um pobre homem que não era ninguém, que estava meio morto na beira do caminho. Mas observe que mais do que os rituais da lei, está o favor ao necessitado. Ei, nenhum tipo de ritual da lei, nenhum tipo de atitude religiosa jamais vai superar, jamais deve superar o amor ao nosso próximo.
O que quer que você faça, a posição qualquer que você alcance, jamais pode superar ou pode ultrapassar o seu compromisso com o próximo. Mais do que a religião está o senso de humanidade, irmandade entre os homens. Não adianta sacrificar, não adianta cultuar e ignorar, fingir não ver o próximo precisando de ajuda. Deus não recebe esse tipo de adoração. Ele quer primeiro que nós exerçamos a misericórdia sobre o nosso próximo. Interessante que o samaritano, que era visto tradicionalmente como o bandido, porque os judeus não se davam bem com os samaritanos. Os judeus nem passavam pelo território dos samaritanos porque consideravam eles pecadores. Engraçado que os samaritanos que eram considerados errados da história, os samaritanos que eram desprezados, os samaritanos que eram considerados de raça mestiça e de religião profana, só porque eles decidiram adorar no monte e não no templo, como faziam os judeus, ele presta cuidados ao judeu ferido. E corre o risco de também ser assaltado e ferido pelos ladrões. Muitas vezes é de onde a gente menos espera que vem socorro de Deus para nós. A gente espera que o nosso socorro venha dos judeus, que são nossos irmãos. A gente espera que o nosso socorro venha dos sacerdotes. Muitas vezes a gente espera que o nosso socorro venha de levitas. Mas por incrível que pareça, muitas vezes Deus usa samaritano para nos socorrer. Deus usa gente desprezada, Deus usa gente mestiça, Deus usa gente que alguém diz que é desviado, que não tem compromisso com o reino para nos socorrer. Mas a gente não vê essas pessoas chamadas de santas, de doutores da lei, deixando Deus usar para socorrer quem está morrendo. Aleluia! Um dia desse, uma irmã pediu um apelo, fez um apelo. Disse: irmã, eu estou sem nada em casa e eu queria que a senhora pedisse para os irmãos. Eu queria deixar meu número para que os irmãos entrassem em contato comigo, para me ajudar, porque eu não lembro, eram 3 ou 4 filhos. Eu e meu esposo estamos desempregados. E eu queria muito fazer esse apelo no ar. E eu perguntei para ela: irmã, a senhora tem igreja? Ela disse: eu tenho. Eu disse: porque esses problemas devem ser tratados na igreja. Eu sinceramente não concordo com o cristão indo numa rádio evangélica para pedir. Isso para mim é mendigar. Não concordo com o irmão, com um crente, um cristão em Jesus Cristo, no metrô pedindo qualquer que seja a coisa. Numa parada de ônibus, na rua. A Bíblia diz que o justo não deve, o justo não mendiga o pão, foi Davi que disse. Eu fui jovem, agora sou velho, mas nunca vi um justo mendigar o pão. Nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Por quê? Porque as leis da palavra de Deus estabelecem que esse tipo de dificuldade deve ser tratado pelos da fé. A Bíblia diz que a gente deve atender primeiro aos domésticos da fé, ou seja, as pessoas que estão em dificuldades financeiras, passando por uma enfermidade, precisando de remédios, passando por escassez, precisando de alimentos. De qualquer que seja a coisa, ela deve ser socorrida pela igreja local, pelo pastor, pelos irmãos da sua igreja. E eu falei com essa irmã, eu disse: irmã, a senhora tem pastor? Ela disse: tenho. Você congrega em uma igreja? Congrego.
A senhora já tentou falar com o pastor da sua igreja? Já tentou pedir lá ao pastor para ele fazer um apelo sem expor o seu nome para ninguém? Ela disse: irmã, eu já fui algumas vezes e não fui atendida. Eu já pedi, mas a igreja o pastor se recusa em me ajudar. Em outra oportunidade, eu conheci um obreiro que ele recebeu uma doação de 10 cestas básicas em casa, na igreja, aliás, onde ele dirigia. Uma irmã fez um voto a Deus e ela pagou esse voto dando 10 cestas básicas. E aí, o obreiro se dirigiu ao pastor, o presidente geral da igreja, e disse para ele: pastor, olha, uma irmã pagou um voto e deixou aqui 10 cestas básicas. E aqui na igreja local tem 4 famílias desempregadas. Eu posso tirar 4 cestas básicas para dar a estes irmãos? O pastor chegou a dizer para o obreiro: não pode. E o obreiro perguntou: por quê, pastor? Não, porque se a gente começar a dar cesta básica, os irmãos vão se acostumar. Aí eu fico te perguntando, para que um obreiro desse está no púlpito pregando a palavra de Deus? Ele está fazendo o quê na frente de uma igreja? Um pastor que se recusa a atender quem está com fome, está fazendo o quê na frente de uma igreja? Está fazendo o quê cuidando de ovelhas? Eu sei que a responsabilidade não é só do pastor, somos de todos nós que fazemos a igreja. Porém, o líder, a igreja é reflexo do líder. Se o líder não incentiva a igreja a fazer, os liderados também não vão fazer. Se o líder não incentiva a igreja a exercer a misericórdia, o amor, a comunhão, a igreja também não vai fazer. Aleluia! Eu estou falando aqui de líderes, mas essa cobrança não é só para os líderes, é para nós que somos cristãos também. Nós que podemos e devemos fazer alguma coisa e muitas vezes não fazemos. Eu não estou falando aqui de gente preguiçosa, não estou falando de gente que não gosta de trabalhar. Eu não estou falando de gente que não bate um prego numa barra de sabão e quer viver comendo nas custas dos outros. Eu não estou falando de gente assim. Eu estou falando de gente que realmente precisa. E muitas vezes essas pessoas vão bater na porta de um ímpio para vergonha da igreja. E o ímpio abre as portas e ajuda. Muitas vezes as pessoas necessitadas preferem pedir a um ímpio porque sabem que na igreja não encontram apoio. Isso é vergonhoso para nós. Isso é lamentável. Saber que eu posso repartir o meu pão com meu irmão e eu dizer não para ele e preferir que ele vá bater na porta de alguém que não serve a Deus. Muitas vezes Deus usa um samaritano que é desprezado por nós que somos cristãos. E por que Deus tem que usar o samaritano? Porque os fariseus e os escribas, os levitas não fazem a sua parte. O texto diz que o samaritano moveu-se de íntima compaixão, porque ele tinha à sua frente um semelhante perigo de morte. E isto foi bastante para que ele detivesse o seu caminho, ele parasse no caminho e usasse de misericórdia para com aquele judeu ferido. Quem sabe até esse foi um dos judeus que o desprezava, mas ele socorreu. E de uma maneira muito admirável, em seu ensinamento, Jesus termina a parábola do bom samaritano, levando o escriba, doutor da lei, a concluir por si mesmo a moral que encerrava essa história. E Jesus diz para ele: passou um levita e passou de longe, não quis socorrer.
Passou um sacerdote e este também passou de largo, não quis socorrer. Mas passando um samaritano, parou, pegou azeite e vinho, colocou sobre as suas feridas, o levou para uma hospedaria, pagou o que era necessário, cuidou dele e ainda disse, se faltar mais alguma coisa, eu acrescento quando voltar. Aí Jesus pergunta àquele doutor da lei, qual destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? Qual dos três? Entenda que o bom samaritano dessa parábola não era Jesus. Porque tem gente que abre a boca, vê um necessitado, vê alguém meio morto no caminho, vê alguém caído, ferido, machucado, e diz assim, eu vou orar para que Jesus faça a obra. Ei! O bom samaritano dessa parábola não era Jesus, era o samaritano. Era o próximo. Ou seja, a gente tem que acabar com esse negócio de deixar tudo para Jesus. A ovelha ferida bate na porta da gente e a gente fica dizendo, vou orar para que Jesus faça a obra. A pessoa está com fome e a gente fica com essa coisa, vou orar para que Jesus mande o pão para você e a água. A gente vê os feridos dentro da igreja por causa de imprudência de pessoas. E a gente fica de longe como levita e como samaritano, vou orar para Jesus restaurar. Vou orar para Jesus tomar conta, para Jesus levantar. A gente vê quem pecou muitas vezes, quem errou no caminho, e a gente fica de longe como se o pecado dele fosse contagioso. Como se o pecado da pessoa fosse contagioso. A gente vê quem pecou e aí a gente fica lá de longe. Vou ficar daqui orando para Jesus restaurar. Não! Deus quer que você se levante como bom samaritano. Deus colocou na sua vida azeite, que é o símbolo do Espírito Santo. Não foi para você ficar com azeite guardado, nem o Espírito Santo só para você. Deus colocou azeite na tua vida para você cuidar das feridas daquele que caiu, daquele que está machucado, daquele que está morto no meio do caminho. Se levante como bom samaritano. Deixemos de colocar toda a responsabilidade em Deus e em Jesus. Ah não, Deus vai levantar. Ah não, Deus vai restaurar. Ah não, Deus vai fazer. Deus não, Deus quer usar você. Deus quer usar a mim. Se fosse para Deus fazer tudo, a gente não precisava estar aqui na terra. Se fosse para Deus fazer tudo, a gente não precisava ter o Espírito Santo. Quando Jesus levou os discípulos, quando Jesus disse que os discípulos aguardassem em Jerusalém até o dia de Pentecostes, para que eles fossem revestidos de poder do alto, Jesus estava querendo dizer, vocês vão ser revestidos para que em meu nome vocês levem essa palavra, vocês curem doentes, expulsem demônios. Você recebeu o Espírito Santo para curar quem está caído, quem está ferido. Você recebeu o Espírito Santo para dar comida a quem tem fome, para ser sensível à dor dos outros. Não foi para ficar de longe só cumprindo rituais religiosos, não. Não foi só para ficar cumprindo escala de culto. Não foi só para ficar com credencial de obreiro, de missionária, do que quer que seja. Deus colocou azeite na vida da gente para a gente cuidar de quem precisa. Aleluia! Quando o ministério do apóstolo Paulo ou dos apóstolos estava crescendo muito, aí como era ordenança, era lei que eles cuidassem das viúvas e dos órfãos. Chegou um tempo na igreja primitiva que eles estavam saindo tanto em viagens missionárias para pregar a palavra de Deus, que as viúvas e os órfãos começaram a reclamar da falta de assistência. Aí Paulo decidiu fazer o quê?
levantar diáconos para que eles cuidassem de pessoas necessitadas, de órfãos, de viúvas, para que eles continuassem pregando o evangelho. Então você entende que evangelho não é só falácia. Evangelho não é só pregação de evangelho. Evangelho não é só estar no púlpito dizendo que Deus é amor. Evangelho não é só no púlpito, estar no púlpito dizendo que Jesus ama. A gente mostra que Deus ama quando a gente exerce a misericórdia. A gente mostra que Deus ama quando a gente exerce o amor. Esses dias eu estava com uma amiga, uma amiga que deu um tropeço na fé. E ela estava meio intimidada de falar para mim o que aconteceu com ela. E eu notando que ela estava distante, não tinha falado comigo, estava meio distante. E eu procurei saber, eu disse, amiga, você está bem? Está acontecendo alguma coisa? Ela, se eu estava com vergonha de falar com você. E eu disse a ela com vergonha por quê? Ela disse, não, porque eu tropecei na fé, eu pequei contra Deus e eu estava com vergonha de falar contigo. E aí, a Bíblia vai dizer não. E aí eu conversando com essa amiga, eu disse, você não tinha que ter vergonha de mim, porque eu não sou melhor do que você em nada. A Bíblia diz que aquele que está de pé, tenha cuidado para que não caia. Isso é de congregado a pastor, não tem bom não. Quem está de pé, tenha cuidado para que não caia. Mas sabe por que essa minha amiga estava com medo de confessar suas faltas para mim? Porque, infelizmente, líderes religiosos criaram na mente das pessoas uma mentalidade de que disciplina é exclusão. E disciplina não é exclusão, disciplina é tratamento. Para que a pessoa se levante, para que a pessoa se recupere. Mas não, a igreja hoje tem uma ideia que disciplina é exclusão. E é por isso que tem muita gente dentro da igreja, em pecado, sem confessar suas faltas, calados, porque sabe que se contar o que fez, morre. Morre por quê? Morre por causa dos olhares, morre por causa das perseguições, morre porque não receberá mais oportunidade. E eu disse para ela, amiga, acabe com um negócio desse, eu não sou melhor do que você em nada. Eu posso não ter cometido o mesmo erro que você, mas eu erro todos os dias em diferentes coisas. E ela chorou muito, porque pensou que eu teria uma reação diferente. Aí outro dia eu fui com ela para um evento, a gente tirou foto e ela disse, tô feliz da vida, amiga, porque muitas pessoas se afastaram de mim porque eu errei. Mas eu vejo que você é realmente uma pessoa de Deus. Tá aí tirando foto comigo, podia estar com receio de tirar fotos comigo nas redes sociais, para alguém não dizer assim, olha, tá andando com a pecadora. Não. Eu disse para ela, de jeito nenhum. Pecado não é contagioso, não pega não. A gente não anda com gente que não teme a Deus. Com gente que vive uma vida de pecado e tem prazer em pecar, em manchar o nome do evangelho. Mas alguém que errou por acidente, alguém que apenas escorregou na fé e com muito arrependimento e quebrantamento quer acertar, a gente não tem que se afastar desse tipo de gente, não. Mas é isso que a gente vê quando alguém erra, as pessoas se afastam. Os líderes se afastam, colocam no canto e diz assim, vai ficar na cadeira por um bom tempo, se depender de mim não se levanta. Eu sei que tem que ter uma disciplina para ser exemplo para os outros. Mas a disciplina é para tratar, não é para matar as pessoas. Jesus pergunta para aquele homem, qual desses parece ser o próximo daquele homem que estava meio morto? Ele disse, engasgado, eu acredito. Eu queria estar lá para ver esse homem respondendo para Jesus. O próximo é o que usou de misericórdia para com ele. Aí Jesus disse para ele, vai e faze da mesma maneira. Você não é doutor da lei? Faça igualzinho.
se você quiser ter a vida eterna. O doutor da lei não pôde deixar de reconhecer o ensinamento de Jesus. O mestre tinha desbaratado as primeiras intenções daquele escriba. Aleluia! Este doutor lá da lei estava preso na sua religiosidade exacerbada. Bastava em sua resposta dizer que o próximo do judeu ferido foi o samaritano. Mas o escriba, no seu odioso preconceito religioso, ele nem consegue dizer foi o samaritano. Ele não consegue nem pronunciar. Apenas diz foi o que usou de misericórdia. Veja que soberba espiritual. O principal deste ensino de Jesus não é determinar quem era o nosso próximo, mas que nós venhamos a nos conscientizar de que devemos fazer o bem a todos, sem distinção de raça, de credo, de religião, de denominação. Não podemos deixar de ver e ignorar a dor do nosso irmão, a dificuldade do nosso irmão. Nós precisamos ajudar a fazer o bem a todos. Eu sei que eu estou falando para gente que se identificou com essas palavras que eu falei. Eu sei que eu estou falando para gente que, assim como esse homem que estava morto à beira do caminho, eu sei que eu estou falando para gente que está se sentindo excluído, que está se sentindo rejeitado, que está sofrendo porque achava que a igreja devia ser aquele lugar que lhe acolhesse no momento da dificuldade. E por mais que devia realmente ser assim, muitas vezes não acontece. Eu não digo em todos os lugares, porque eu louvo a Deus que ainda tem líderes sérios que entendem, que entenderam o que é evangelho, que entenderam o que é a palavra. Ainda tem servos de Deus no meio da igreja, que muitas vezes o seu líder não faz a sua parte, mas ele faz a parte dele. De bom samaritano, de arrebanhador. Tem cuidado pelas ovelhas que estão feridas. Eu louvo a Deus pela vida desses irmãos e dessas irmãs. Mas eu sei que tem muita gente ferida no meio do caminho, quase morto, porque está faltando assistência, porque está faltando atenção, porque errou e foi excluído, porque errou e foi jogado fora como uma mercadoria sem valor. Mas eu quero falar para você nessa madrugada, nunca deixe de acreditar que ainda tem bons samaritanos no meio do povo de Deus. Ainda tem pessoas que gostam de cuidar, ainda tem pessoas que gostam de abraçar. Ainda tem pessoas que gostam de tratar as feridas dos outros. Ainda tem pessoas que gostam de estender a mão. Ainda tem pessoas que gostam de ajudar. E na falta dessas pessoas, você tem Deus. Ainda que não houvesse nenhum bom samaritano entre o povo de Deus, você tem Jesus. E Jesus não abre mão de você. Jesus não abre mão de você que foi ferido por uma palavra, por um comportamento de alguém. Jesus não abre mão de você que pecou. Jesus não abre mão de você que caiu. Jesus não abre mão de você que está fraco, que está meio morto no caminho. Jesus não abre mão de você. Ainda que ninguém tenha ali estendido a mão, sendo levita, sendo sacerdote, sendo um simples membro congregado, Jesus não abre mão de você. Nem que Deus tenha que usar samaritano, mas Ele vai te socorrer aí nesse momento de dor. Nem que Deus tenha que usar estrangeiro, mas Ele vai te socorrer aí nesse momento de dor. Nem que Jesus tenha que usar ímpios,
mas Ele vai socorrer você nesse momento de dor. Ele vai levantar samaritanos para tratar das suas feridas. Ele vai levantar gente para estender a mão para você. Ele vai estender gente para cuidar de você. Ele vai levantar sirineu para te ajudar na caminhada. Mas ainda que esses não existissem, eu repito, o próprio Deus levaria auxílio para você. Nem que para isso ele tivesse que usar anjos e corvos. Você lembra de Elias? Aliás, você lembra de Eliseu? Quando entrou naquela caverna, não tinha ninguém ali que pudesse socorrer Eliseu. Mas o Senhor usou corvos. O Senhor usou anjos para levar comida para Eliseu no deserto. Nem que Deus tenha que usar corvos e anjos, mas Ele não abre mão de você. Não importa onde você caiu, não importa onde você pecou, não importa a sua dificuldade, não importa de que igreja você é, de que denominação você faz parte. Não importa se te rejeitaram, se te excluíram, se fecharam as portas para você, Deus não te exclui. Uma mãe pode até esquecer do filho que ainda mama, mas Deus, todavia, nunca se esquecerá de você. O seu nome está gravado na palma da mão de Deus. Ele sabe até quantos fios tem na sua cabeça, quantos fios de cabelo você tem, Deus sabe. Você é amada, você é querida, você é querido. É especial para o Senhor. Tenha certeza que Ele está enviando socorro para você. E Ele colocará azeite para curar tuas feridas. Aleluia. Ele colocará vinho para trazer de volta para você a alegria que você não tem mais. Deus sabe cuidar, Jesus sabe tratar. Jesus já pagou todo o preço necessário para que você fosse sarado e sarada. Não tenha dúvida disso. Quanto a nós cristãos, precisamos aprender a fazer a nossa parte. Precisamos ir atrás daqueles que estão caídos e meio mortos no caminho. Falar de Jesus e não mostrar isso na nossa vida não adianta nada. Pregar o evangelho e não demonstrar esse evangelho na nossa vida prática não adianta nada. Seja você o bom samaritano que vai estender a mão para todos aqueles que estiverem meio mortos no caminho. Que Deus em Cristo possa aplicar essa palavra em nosso coração. Que você possa entender que a vida eterna é só para aqueles que usam de misericórdia. A vida eterna é só para aqueles que sabem amar e estender a mão ao seu próximo. Não importa quem ele seja. Jesus respondeu para aquele doutor da lei: quer ter a vida eterna? Faça o mesmo. Use de misericórdia para com teu próximo. Madrugada Maranata. Faça uma coisa por mim. Pega na mão do teu irmão, segura firme.